Olá pessoal, hoje vamos aprender a resolver sistemas lineares N por N, ou seja, aqueles sistemas que têm o mesmo número de equações que variáveis. Você vai dominar, ao término desta aula, dois métodos poderosos para resolver esse tipo de sistema, que é o método de Gauss-Jordan e o método da matriz inversa. Se você acompanhar a aula até o final, ao final da aula você pode escolher qual dessas duas técnicas usar em cada uma das situações para resolver os sistemas lineares, esse tipo de sistema linear, com segurança. Quando a gente está falando em sistemas lineares, como eu comentei na aula 3.3, a gente pode classificar o sistema linear de acordo com o conjunto solução desse sistema linear. Então, o sistema linear ele pode ser sistema linear possível determinado, quando tem uma única solução, pode ser possível indeterminado, quando tem infinitas soluções, e pode ser um sistema linear impossível, quando ele não possui nenhuma solução. Além da classificação dos sistemas lineares a partir do conjunto solução que os sistemas lineares têm, caso você queira entender isso melhor, assista a aula 3.3, que está disponível no canal. A gente tem como classificar os sistemas lineares também de acordo com o número de equações e o número de variável. Então, a gente tem o primeiro caso, que são os sistemas lineares que possuem número de equação igual ao número de variáveis, com m igual a n, e neste caso, a matriz dos coeficientes desse sistema linear vai ser uma matriz quadrada. A gente tem o segundo caso, que é o caso em que o número de equações é diferente do número de variáveis, e nesse caso a matriz dos coeficientes vai ser uma matriz retangular, m por n, e a gente tem a situação em que o sistema linear ele é homogêneo. No caso do sistema linear homogêneo, ele pode ter a matriz dos coeficientes sendo uma matriz quadrada ou a matriz dos coeficientes sendo uma matriz retangular. O que acontece é que quando eu estou olhando para o primeiro e para o segundo caso, que é o caso em que a matriz do sistema linear é quadrada, ou o caso em que a matriz do sistema linear a matriz dos coeficientes do sistema linear ela é retangular, existem métodos para a resolução do sistema linear que são aplicados para o caso 1 e métodos de resolução que são aplicados para o caso 2. E por isso eu vou quebrar esse nosso estudo aqui em duas videoaulas. Nessa videoaula, a gente vai olhar somente para os sistemas lineares em que eu tenho o número de variáveis igual ao número de equação e, portanto, a matriz dos coeficientes será quadrada. Uma das formas de resolução desse tipo de sistema linear, que é a segunda forma que a gente vai ver nessa videoaula, que é pelo método da matriz inversa, só funciona nesse caso de sistemas lineares N por N, tá? E o outro método, que é o método de Gauss-Jordan, vai funcionar também para o segundo caso. Então, se você está querendo ter uma compreensão completa de todos os métodos de resolução de sistemas lineares, eu recomendo, aqui que você assista, então, essas 6 aulas, que a gente vai ter sobre sistemas lineares aqui no canal, na playlist de Geometria Analítica. Eu vou deixar o link da playlist na descrição do vídeo. Começando olhando então para sistemas lineares em que o número de equações e o número de variáveis é igual a n. Você tem uma matriz dos coeficientes sendo uma matriz quadrada, e aí nesse caso a gente tem dois possíveis métodos para resolver esse tipo de sistema linear, que é o método de Gauss-Jordan e o método da matriz inversa. O método de Gauss-Jordan ele pode ser aplicado tanto para sistemas lineares quadrados quanto para sistemas lineares retangulares. O método da matriz inversa só pode ser utilizado para sistemas lineares quadrados n por n, com uma condição a mais. A matriz dos coeficientes desse sistema linear precisa ser uma matriz inversível. Então, além de ser quadrada, ela precisa ser uma matriz inversível. E aí a gente pode aplicar o método da matriz inversa, tá? Eu vou colocar aí, ponderar quando que a gente usa, vou dar mais detalhes de quando que você pode usar esse método da matriz inversa, quando estivermos discutindo o método da matriz inversa
na sequência aí do vídeo, tá? Mais para o finalzinho do vídeo. Vamos começar então olhando e aplicando o método de Gauss-Jordan. O método de Gauss-Jordan, ele é conhecido já, né, de longa data. Nosso aqui, para quem está acompanhando as videoaulas, o que eu vou fazer aqui não é nada novo, só vou dar um nome para a coisa, tá? Eu vou resolver o sistema linear usando o método de Gauss-Jordan. Eu vou resolver este sistema linear usando o método de Gauss-Jordan. E o que é o método de Gauss-Jordan? Ele consiste em pegar o sistema linear e transformar este sistema linear em sistemas lineares equivalentes até você encontrar a solução do sistema. Você vai aplicando aquelas operações elementares sobre sistemas lineares, que são as mesmas operações elementares que a gente tem de matrizes, e aí eu listei essas operações elementares na aula 3.3 para sistemas lineares e na aula 1.7 para matrizes, tá? Então, se quiser mais detalhes disso, você pode assistir uma dessas duas aulas. E aí a gente vai aplicar essas operações elementares neste sistema até encontrar uma solução. Dito de outra forma, quais eram as operações elementares? As operações elementares eram trocar duas linhas de posição, trocar a linha 1 e a linha 2 de lugar, trocar uma linha por um múltiplo escalar dela, multiplicar uma linha por uma constante diferente de zero, e a terceira operação elementar é trocar uma linha por ela somada com um múltiplo escalar de uma outra linha. E a gente vai aplicando uma dessas coisas, essas operações em sequência até o momento em que a gente obtém a solução do sistema linear. Obter a solução do sistema linear, como a gente vai ver na sequência, é basicamente transformar esse pedaço do sistema antes da igualdade em uma matriz de identidade, tá? Então, a matriz dos coeficientes do meu sistema linear tem que aplicar as operações elementares até ela chegar em uma matriz de identidade. Feito isso, você está com o sistema linear resolvido. Claro que eu vou fazer aqui um exemplo primeiro, né, de um sistema linear 2x2 e aí depois um exemplo, aí a gente aumenta para um exemplo de sistema linear 3x3. Eu vou dar ideia no 2x2 e vou fazer com vocês o sistema linear 3x3. 3x3? Não. 4x4. Maior um pouquinho, tá bom? Aí vai ficar um pouquinho longo o vídeo, provavelmente, tá, gente? Mas eu garanto que se você ficar até o final, vai dar para entender bem o que está acontecendo e como que isso funciona. Então, eu vou pegar o meu sistema linear. A minha ideia é fazer com que a matriz dos coeficientes se torne uma matriz de identidade. Então, eu vou começar multiplicando a primeira linha por meio, ou dividindo a linha inteira por 2. Por quê? Para que este coeficiente se torne 1. Então, se eu divido a linha inteira por 2, esse coeficiente fica igual a 1. Neste momento, feito isso, troquei a linha 1 por metade da linha 1, ou meio vezes a linha 1, eu vou agora fazer uma operação para que esse coeficiente 3, aqui, ó, da segunda linha, fique 0, né? Então, o que eu faço para que este cara, esse 3 aqui, fique igual a 0? Eu vou fazer a linha 2 menos 3 vezes a linha 1, operação elementar, combinação linear de linhas. Quando eu faço linha 2 menos 3 vezes a linha 1, eu fico com 0 nessa posição. E ganho de brinde o 1 aqui, multiplicando o y como coeficiente do y, tá? Depois que eu fiz isso, eu desci, zerei abaixo da diagonal, coloquei coeficiente igual a 1 aqui na segunda entrada. A gente vai subir no sistema linear para fazer com que esse 2 aqui, que está multiplicando o y na primeira equação, se torne 0. Eu faço isso fazendo a operação, troco a linha 1 por linha 1 mais 2 vezes a linha 2. Feito isso, a matriz dos coeficientes se torna uma matriz de identidade. É 1x mais 0y igual a 4 e 0x mais 1y igual a 7. Portanto, o meu x vale 4, o meu y vale 7 e eu tenho uma solução para o meu sistema linear. E esse sistema linear possui uma solução única.
tá? Note que aqui eu passei meio rapidinho quais são os cálculos que você tem que fazer, porque eu quero contar qual que é a ideia do processo, tá? Ah, professora, eu não estou acompanhando essa tua conta, como que você chegou nesses resultados? Faz uma pausa agora no vídeo, faz esses cálculos, tá? Passo a passo e verifica que caiu aonde eu estou dizendo ali, tá? Se convença desse processo. A gente vai usar exatamente o mesmo processo, só que agora eu vou fazer exatamente a resolução do mesmo sistema linear, tá? Porém, eu vou fazer isso utilizando a representação matricial do sistema linear, que é o chamado de método de Gauss-Jordan, tá? Que mesmo processo, notação matricial. Peguei o sistema linear. Quando eu olho para a notação matricial do sistema linear, qual que é a notação matricial? É matriz dos coeficientes vezes matriz das variáveis igual a B, né? Então, é um AX igual a B. Quem que é a matriz dos coeficientes nesse caso? Primeira linha, 2 e menos 4. Segunda linha, 3 e menos 5. A matriz B, menos 20 e menos 23. O que a gente faz quando a gente vai resolver um sistema linear pelo método de Gauss-Jordan? E é aí que fica o segredinho, tá? E que é o que torna aplicar o método de Gauss-Jordan basicamente ser a mesma coisa que aplicar o processo de escalonamento no sistema linear. O que você vai fazer? Você vai pegar a matriz dos coeficientes e vai colocar do lado dela a matriz B, o menos 20, menos 23. Então, você constrói a matriz dos coeficientes do sistema linear e coloca do lado os resultados. O que você tem que tomar cuidado aqui? Operações elementares somente sobre linhas e cada coluna da tua matriz representa os coeficientes de uma variável. E isso é importante porque é o que vai te dar a resposta do sistema linear lá no final. Fora isso, o processo de escalonamento é exatamente o mesmo do sistema. Então, no sistema, a gente começou multiplicando a primeira linha por meio, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Depois, a gente vai pegar a linha 2 e trocar por menos 3 vezes a linha 1. Então, vai ficar 0 e 1 na linha 2. Você vai fazer para a linha inteira isso. E aí, depois, você vai fazer a linha 1 mais 2 vezes a linha 2. E você vai chegar o quê? Na matriz identidade 2 por 2, que é o teu objetivo, certo? Cheguei na matriz identidade 2 por 2. Aonde está a solução do meu sistema linear nesse caso? Aqui, ó, nesta coluna. Esta coluna vai te dar a solução do teu sistema linear. Essa coluna dos coeficientes B, que foram alterados conforme o teu escalonamento. O primeiro cara vai ser o teu x, o segundo cara vai ser o teu y. Por quê? Porque o x é igual a 4 e o y é igual a 7. Se você volta para o sistema linear, você vê nitidamente isso, né? Que você fica voltando para o sistema linear, x igual a 4, y igual a 7. Tá? Qual é então, a solução do teu sistema é o par ordenado 4, 7. Qual é a vantagem de se trabalhar no método de Gauss-Jordan, utilizando a representação matricial do sistema linear, comparado com aplicar escalonamento no sistema linear? O que você ganha? No método de Gauss-Jordan, que você está com a representação matricial, você tem menos caracteres para se preocupar para copiar de uma passagem para outra, porque você só vai carregar os coeficientes, os números que estão aparecendo no sistema linear. No método de escalonamento do sistema, você precisa carregar as variáveis x e y o tempo todo, tá? É só isso que muda, porque as operações que você vai fazer são exatamente as mesmas e o processo de escalonamento é exatamente o mesmo, e as operações elementares que você pode aplicar em cima da matriz exatamente as mesmas operações elementares que você pode aplicar no sistema linear. Portanto, a diferença é que nessa representação matricial eu não tenho letra. E isso facilita um pouco a vida. Só tem que tomar cuidado, e isso é uma coisa que eu tenho reforçado, né? Eu acho que desde o começo ali das videoaulas, lá na unidade 1, né, na aula 1.7,
Bom, para quem não sabe, essa videoaula ela faz parte, né, de uma playlist do curso de Geometria Analítica. A gente vai fazer aqui juntos a ementa inteira da disciplina de Geometria Analítica. E sim, eu sei que essa parte inicial, ela normalmente está nas disciplinas de álgebra linear, mas isso depende muito da universidade, tá? Algumas colocam no começo de Geometria Analítica, outras colocam no início de álgebra linear. Bom, enfim, essa videoaula vai estar na playlist de Geometria Analítica neste canal, então você pode assistir a playlist inteira, vou deixar na descrição do vídeo. E o que eu tenho reforçado desde o começo, é que dentro desse nosso contexto de geometria analítica, a gente vai aplicar operações elementares sobre as linhas de um sistema linear ou sobre as linhas de uma matriz. Justamente porque, Fran, mas eu posso aplicar operação elementar sobre colunas de uma matriz? Eu posso, tá? Só que quando você faz isso, resolvendo o sistema linear, você vai trocar as variáveis de posição aqui. E aí, aqui no final, para interpretar, a tua solução dá mais trabalho. Fica chato, tá? Então, aplique sempre operação elementar somente sobre linhas, porque aí, no resultado final, você sabe tirar a solução do teu sistema de forma fácil, tá? Então, fica a dica aí. Vamos lá, então. Vou pegar, olha que sistemão bonito. Um sistema linear aqui com 4 equações e 4 variáveis, né? Para quem não está enxergando aí as variáveis do sistema linear, vamos identificar aqui, ó, variável x, variável y, variável z e variável w. E aí a gente quer encontrar, então, a solução do sistema linear, que são essas 4 variáveis. Eu vou começar, para resolver esse sistema linear, eu vou resolver esse sistema linear usando o método de Gauss-Jordan, ou seja, escalonamento. Mas escalonamento o quê? De matriz, por favor, né? De sistema dá muito trabalho, é muita letra para carregar. Vamos reduzir aí um pouco a quantidade de caractere. Então, eu vou olhar para o sistema. O sistema linear tem na primeira linha coeficientes 1, 2, menos 1. Como não tem o W, é 0. E eu vou colocar o menos 3 aqui, que é a extensão da matriz. Então, olha o que eu estou fazendo. Eu estou listando, tá? Aqui eu vou escrever como apoio, tá? Para vocês. Então, primeira coluna vai ser o coeficientes do x, segunda coeficientes do y, terceira coeficientes do z, quarta coeficientes do w e aqui a minha matriz B. Fechou? É isso que a gente vai fazer. Porque... E aí a gente resolve esse cara. Então, eu vou pegar aqui, ó, x2, y7, z menos 1, w2, b2. x1, y menos 1, z menos 4, w menos 1, e b menos 13. X não tenho, é 0. Y não tem. Tenho sim. Opa. Y tenho 6, certo? Z não tenho, 0. W 10. B 34. Para não virar confusão, a gente faz o seguinte. A gente coloca um tracejado aqui, ó, para separar a matriz dos coeficientes, que é uma matriz quadrada, tá? Da matriz B, que não é quadrada. Então, vou colocar essa matriz coluna aqui, tá? E aí, as minhas bordinhas da matriz aqui para ficar bonitinha. Então, tá aqui a nossa matriz e a gente vai trabalhar nela para escalonar essa matriz. Sempre que a gente faz esse tipo de coisa, esse processo de escalonamento de matriz, a ideia é fazer o quê? É zerar os caras que estão abaixo da diagonal principal. Então, deixa eu destacar esses sujeitos aqui para a gente olhar onde é que tá. A tua diagonal principal nessa matriz 4x4 tá aqui, ó.
Então, eu quero fazer o quê? Eu quero que os caras que estão embaixo dessa diagonal virem todos iguais a zero. Esse é o nosso objetivo. Bom, a gente vai fazer isso aplicando operações elementares sobre a matriz. Então, a gente pode, para facilitar a nossa vida, nesse caso aqui, começar trocando a linha, jogando esse cara aqui, né? Esse zero aqui, ó, para a linha 2. Então, eu troco a linha 4 e a linha 2 de lugar. Facilita bastante a nossa vida. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso de um caminho mais rapidinho aqui. Vou colocar a matriz aqui do lado, tá? Que eu só copiei, é bonita, beleza? E vou fazer o seguinte, vamos tentar tirar essa linha daqui, ó. E o que eu quero fazer? Eu quero, como operação nesse caso, eu vou trocar quem? A linha 2 e a linha 4, certo? Então, trocar a linha 2 e a linha 4, eu vou apagar aqui a linha 2, vou apagar aqui, para eu poder reescrever só esses dois caras. Vou trocar a linha 2 e a linha 4. A linha 4 é 0, 6, 0, 10, 34, 2, 7, menos 1, 2 e 2. Eu não sei se está incomodando vocês, mas a mim tá. Deixa eu colocar esse menos 13 no lugar dele. Menos 13. Pronto. Aí ficou no lugar dele. Aí, o que aconteceu? O zero aqui, ó, na linha 2 já está no lugar. Então, a minha linha 2 está resolvida. Tem o zero ali bonitão e ela está resolvida. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que zerar o cara aqui, ó. Este sujeito, tá? Esse é o nosso objetivo, zerar esse sujeito. Então, para zerar esse sujeito, uma coisa que a gente pode fazer aqui é trocar, então, a linha 3 por linha 3 menos a linha 1. E aí, isso vai resolver esse nosso problema, certo? Então, deixa eu fazer o seguinte, vamos ver se eu tenho a matriz copiada aqui. Tem. Isso faz a gente ganhar um pouquinho de tempo e aí vocês ficam menos entediados. Eu vou apagar essa linha. Aqui, beleza. E, tá. Deixa eu apagar a matriz aqui para baixo. Certo. Então, quem que eu queria? A linha 2 fica no lugar dela. Eu não estou mexendo na linha 2, então a linha 2 eu só copio para o canto dela. E o que a gente vai fazer? A gente vai mexer na linha 3. Então, vou fazer 1 menos 1, 0. Quero escrever de preto. 1 menos 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 com menos 1 é menos 4 mais 1, e menos 4 mais 1 é menos 3, então aqui vai estar menos 3. Depois, menos 1 com menos 0 é menos 1, e menos 13 com menos 3 vai dar 13, menos 13 mais 3, menos 10. Pronto, fechei, resolvi a minha linha 3. Eu fiz a linha 3 menos a linha 1. Agora, a gente quer fazer o quê? A gente quer colocar um zero aqui, ó, no lugar desse 2. Então, o método para colocar o zero no lugar desse 2 é trocar a linha 4 por ela, menos 2 vezes a linha 1, certo?
Então, agora eu vou fazer o seguinte, vou escrever essas contas aqui no cantinho para tentar ajudar, tá? Vai ficar lá 2, 7, menos 1, 2 e 2. E eu quero isso, que é a linha 4, certo? Menos 2 vezes a linha 1. Então, eu vou escrever menos 2 vezes a linha 1 e vou colocar o resultado aqui. 2 vezes 1, 2. Opa, menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 2 vezes menos 1, 2. Menos 2 vezes 0, 0. Menos 2 vezes... Opa, peguei o cara errado. Ah, não, tá certo. Menos 2 vezes 0, 0. Menos 2 vezes menos 3, 6. E aí, a gente soma esses caras. Dá 0, 3, 1, 2 e 8, certo? Então, aqui vai ficar 0, 3, 1, 2 e 8. Resolvida a minha linha 4. Agora, continuando com esse processo, qual que é o nosso próximo objetivo? O nosso próximo objetivo aqui é fazer o quê? É zerar este cara aqui, ó, este menos 3. Só que aí, para zerar esse menos 3, a gente vai usar a linha 2. Mas eu vou observar que a linha 2 ela é composta por números pares, todos números pares. E além de serem todos números pares, se eu pegar o 6 e dividir por 2, vai dar o 3 que está aparecendo na linha 3 e na linha 4. Então, eu vou simplificar a minha vida fazendo essa conta primeiro. Fazendo, então, a troca da linha 2 por quem? Por meio vezes a linha 2. Isso vai facilitar um pouco a nossa vida. E aí, eu vou fazer, deixa eu ganhar um pouquinho de tempo, copiando essa matriz aqui. E jogando ela aqui do lado para a gente fazer só a troca do que precisa ser feito. Bom, como eu quero dividir por 2, eu vou só apagar os caras aqui que eu vou dividir por 2 e vou então fazer a divisão por 2. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. 34 dividido por 2 vai me dar 17. E estou com a minha matriz simplificada e mais fácil de fazer conta. E aí, com isso, a gente consegue facilmente trocar esse menos 3 aqui por um 0 e esse 3 por um 0. Então, seguindo o nosso processo aqui, eu já joguei para baixo a matriz que a gente tinha, né, ali em cima, que já não cabia mais. E aí, eu preciso, então, trabalhar aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou trocar essa linha 3 por quem? Por ela somada com a linha 2. Só isso que eu vou fazer. Pegar esses números e somar. 0 mais 0 dá 0, menos 3 com menos 3 dá 0, 0 com menos 3 dá menos 3, 5 menos 1 vai dar igual a 4, 10 menos 17 menos 10 dá 7. Show! E vou agora fazer a conta com a linha 4. Na linha 4 eu vou fazer o quê? A linha 4 menos a linha 2, né? Então, eu vou fazer 3, 0 menos 0, 0. Aqui eu não preciso me preocupar. 3 menos 3, 0. 1 menos 0, 1. 2 menos 5, 2 menos 5, menos 3. 8 menos 17, menos 9. Show! Estamos quase com o nosso sistema linear resolvido. Agora falta, né, que eu queria esse cara aqui escalonado, ainda, né, se você olhar aí para a nossa matriz, para a parte da matriz que é a matriz dos coeficientes, o que que a gente observa, né?
que falta ainda um cara aí que tá sobrando, tá perdido no universo, coitado, que é esse 1 aqui, ó. E a gente quer transformar este cara em 0, né? Então eu quero que este sujeito vire 0. Para que esse sujeito vire 0, eu vou ter que usar aí a minha linha 3, né? Porque seria aí o caminho, né, mais rápido. Se eu usar a linha 2, não consigo fazer nada, porque na linha 2 eu tenho um 0 nessa coluna. E se eu usar a linha 1, eu volto a ter valores não nulos aqui nas primeiras duas colunas. Então, a gente, né, precisa usar aí, nesse caso, a linha 3. Eu vou, para facilitar a nossa vida, deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V desse sistema linear aqui, para a gente colocar ele para cá, e aí eu vou anotar lá do lado, tentar fazer as coisas organizadamente. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai mexer nessa linha. Então, eu já vou apagar ela para a gente poder, né, colocar os valores que a gente quer aqui como resultado nesse caso. E a gente vai fazer o quê? Vai pegar a minha linha 4 e vai trocar por quem? Pela linha 4 mais, né? Mais o quê? Mas se eu pegar esse sujeito e dividir por 3, vai dar 1. Então, mais 1/3 da linha 3. Ah, mas aí vai dar um pouquinho de problema, né? Então, vamos tentar fazer a conta aqui e depois eu apago. Vou copiar a linha 3, a linha 4, que é o que eu preciso, e vou colocar aqui quem? O 1/3 da minha linha 3. 1/3, menos 3 dividido por 3 vai me dar menos 1. 4 vezes 1/3 é 4/3, 7 vezes 1/3 é 7/3. Ah, trabalhos, né? Então, a soma desse cara aqui com esse cara dá 0, e eu preciso somar menos 3 mais 4/3, mínimo múltiplo comum 3, 3 vezes 3, 9, 9 mais 4, menos 5/3, lembrando que o mínimo múltiplo comum aqui, os dois caras denominadores são diferentes, você tem que tirar o mínimo múltiplo comum de 1, e qualquer número é um número, 3 dividido por 3 dá 1, 3 vezes 3, 9, a soma, portanto, aqui deu menos 5/3, e o próximo é o quê? É 7/3 menos 9. Então, isso vai te dar mínimo múltiplo comum de novo, 3, 7, 3 vezes 9, 27, e isso vai me dar o quê? Menos 20 sobre 3, menos 20/3. Então, bom, voltando para cá, montando então a nossa linha, né? As duas primeiras colunas era 0 e 0, não tinha nada para fazer. A próxima aqui é o meu objetivo, zerar, e aí eu fico com 5/3 e menos 20/3. Aí você olha para isso e fala, meu Deus, socorro. Não, calma, gente, tá? Calma. Vou apagar esse pedaço aqui, beleza? Que era o nosso rascunho. E aí vamos fazer o seguinte, tá? Tem fração aqui, a gente não gosta, tá bom? Eu entendo que a gente não gosta. Então, a gente vai fazer mais uma operação na última linha para se livrar dessas frações que ninguém gosta, tá? Inclusive, eu também não gosto. E a conta que a gente vai fazer, deixa eu só apagar esses números aqui que são os que vão ser alterados, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a linha 4 e vai trocar por menos 3 vezes a linha 4, porque eu posso sempre trocar uma linha por um múltiplo escalar dela. Então, multiplicar esse cara aqui por menos 3, eu vou ter 5, e se eu multiplicar esse cara aqui por menos 3, eu vou ter o quê? 20. Agora, bom, gente, sempre tem a opção que é o seguinte, eu cheguei agora com um sistema linear escalonado, tá? Então, tá aqui, tá escalonado, tá bonitinho, e ele tá, a matriz, os coeficientes aqui, tá uma matriz triangular, olha.
bem bonita, e aí com isso é suficiente para a gente encontrar a solução do sistema linear. Quais são os caminhos para você chegar à solução do sistema linear a partir daqui? Tem duas opções. Uma opção é você continuar escalonando esse sistema escalonando essa matriz, de forma a zerar os termos acima da diagonal principal, tá? E aí seria o método de Gauss-Jordan completo, tá? Que é quando você zera os caras acima da diagonal principal também. Eu sou um ser ansioso. E aí, como eu sou um ser ansioso, eu não tenho essa paciência para ficar voltando e zerando os caras acima da diagonal principal. Então, o que eu faço? Eu chego nesta etapa aqui, normalmente eu volto para o sistema, tá? Eu acho mais fácil voltar para o sistema e achar a solução de uma vez do que fazer, né, o processo de escalonar a parte superior aqui e deixar essa matriz dos coeficientes como sendo uma matriz diagonal. Mas isso é eu. E aí você tem que ver o que você se adapta melhor, né? Então, eu prefiro olhar para isso dessa forma. Então, eu vou pegar aqui a linha 4. A minha linha 4, ela é, portanto, 5W igual a 20. E isso me dá W igual a 20 dividido por 5, que é 4. Pronto, um dos caras eu encontrei. O meu W igual a 4. Deixa eu colar um negócio aqui. Isso, ótimo. Aí, agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a terceira equação. A terceira equação, ela é menos 3z mais 4w igual a 7, voltando para o sistema linear. Vou olhar ali para a terceira linha. Só que o valor de w a gente tem, então se eu substituo o valor de w nesse rolê aqui, ó, eu fico com uma equação que depende apenas da variável z. E eu fico, então, com menos 3z igual a 7 menos 16. 7 menos 16 é menos 9, dividido por menos 3. Portanto, o meu z vale 3. Pronto, encontrei o valor de z. Z é igual a 3. Já tenho duas das 4 variáveis que eu preciso. Vou pegar agora a equação 2. Note que cada equação que você pega vai te resolver uma variável, né? Então, ela é a 0z não precisa, né? Então, vou só usar esses dois aqui. Vai ficar 3y mais 5 vezes o w, que é 4, igual a 17. Eu fiquei com y igual a 17 menos 4 vezes 5, 20, 3y igual a esse cara. Então, meu y é igual a menos 3 dividido por 3. Portanto, meu y é igual a menos 1. Pronto, encontrei o valor de y também. E agora eu vou para a primeira equação, que é x mais 2y menos z mais 0w igual a menos 3. Então, o valor de x eu não tenho, o valor de y eu calculei agora há pouco, é menos 1. O valor de z é 3. Pronto, uma equação que depende só da variável x. Então, o meu x ele vale menos 3 mais 3 menos 2. Menos 2, passo para o outro lado, mais 2. Portanto, meu x vale 2. Portanto, a solução desse sistema linear, que é um sistema linear possível e determinado, é a quádrupla 2, menos 1, 3 e 4. Tá resolvido o sistema linear. Note que eu peguei um caso de um sistema linear possível, determinado, que tem, portanto, solução única, certo? Mas eu comentei na videoaula 3.3 que existem sistemas lineares que possuem infinitas soluções e sistemas lineares que não possuem solução. Como
trabalhando com com esse processo, você identifica que o sistema linear ele é possível e determinado quando você consegue resolver. É este exemplo. Então você não chegou a nenhum absurdo, não zerou nenhuma linha, tá tudo bem. Pronto, cheguei. Quando que ele vai ser um sistema linear possível, mas indeterminado? Quando você tiver mais variáveis do que equações, tá? Do que equações no teu sistema linear. Ou seja, você tem um sistema linear n por n, que você recebeu ali, tem a mesma quantidade de variável que equação. Só que aí você vai começar a escalonar esse teu sistema linear para gerar uma matriz triangular e uma dessas linhas vira inteira de zero, tá? Então, se eu tivesse chego em uma linha toda de zero aqui, significaria o quê? Que uma dessas 4 linhas é combinação linear das anteriores e, portanto, o meu sistema linear ele é possível e indeterminado. Então, ele vai ter infinitas soluções, porque para eu ter solução única, a quantidade de equação tem que ser igual à quantidade de variável, senão não tem solução única. E quando que o sistema linear seria impossível? Quando neste processo de escalonamento você chegar a um absurdo, tá? Que é, por exemplo, você chegar na matriz dos coeficientes toda igual a zero, então zerou a primeira, segunda, terceira, quarta, pegou uma linha aqui, ó, toda de zero, por exemplo, mas o coeficiente aqui, que é com quem você vai igualar a tua equação, é diferente de zero. Se isso tivesse aparecido, automaticamente o meu sistema linear seria impossível, tá? Então, se eu tivesse chego a algo do tipo assim, ó, 0, 0, 0, 0, 20, tá? Que uma linha dessa matriz fosse igual a isso aqui. Você teria 0 igual a algo diferente de 0. E 0 algo diferente de 0 igual a algo diferente de 0 é impossível de acontecer. E aí você estaria num caso de um sistema linear impossível, tá? Então, quando você consegue, é só para identificar aí, fazendo um gancho, então, com a videoaula 3.3, né? Em que a gente discute aí os 3 tipos de conjunto de solução para o sistema linear. Bom, eu prometi que eu ia dar 2 métodos, né, para resolver sistemas lineares, o método de Gauss-Jordan e o método da matriz inversa. Então, qual que é o método da matriz inversa? Que eu vou só dar a ideia e não vou fazer a conta, tá? Vocês vão entender por quê. Então, você pega um sistema linear, o sistema linear ele tem a matriz dos coeficientes, a matriz das variáveis e a matriz das constantes aí que aparece, né? Cada matriz igual a uma dessas, cada linha do teu sistema linear, cada equação igual a uma dessas constantes. Então, você constrói o teu sistema linear. Esta matriz A, neste caso de sistema n por n, n equações e n variáveis, é uma matriz quadrada. E se ela é uma matriz quadrada, ela pode ou não ser inversível. Se ela for uma matriz quadrada com determinante diferente de zero, e lá nas aulas 2 ponto alguma coisa eu ensinei a calcular esses determinantes, então você pode voltar ali na playlist, nas aulas 2 ponto alguma coisa eu ensino a calcular o det, de 2 por 2, de 3 por 3, de 4 por 4, do que você precisar. Se você conseguir garantir que o determinante dessa matriz é diferente de zero, então essa matriz ela é inversível. E lá nas 2 ponto alguma coisa eu também ensinei a calcular a matriz inversa, por isso eu não vou fazer isso agora. E o que acontece se essa matriz for inversível? Vai acontecer o seguinte, se a matriz A é uma matriz não singular, ou seja, se ela é uma matriz cujo determinante de A é diferente de zero, portanto, existe uma inversa para esta matriz, e eu consigo exibir essa inversa, e como calcula essa inversa, eu expliquei lá nas aulas 2 ponto alguma coisa, né?
na sessão de aulas 2.1 a 2.6, eu ensinei a calcular determinante e calcular inversa, por isso não farei isso agora. O que vai acontecer? Esta equação, ax igual a b, que é uma equação matricial, ela possui uma solução, e uma solução única. Como que a gente encontra essa solução? Você vai pegar a tua equação, vai multiplicar aqui, ó, a esquerda por menos 1, tá? Só que se eu multiplicar desse lado aqui por menos 1, antes da igualdade, pela inversa de a na menos 1, por esse lado, eu vou multiplicar do outro lado da igualdade, do mesmo lado, porque lembra que o produto de matriz ele não é comutativo, então se eu colocar a inversa de a do lado de cá, eu tenho que colocar a inversa de a do mesmo lado, né? E tem que ser aqui para que a inversa da a fique ao lado da a e esse produto se torne a identidade, porque se eu colocar a inversa de a aqui, eu não consigo simplificar. Se eu colocar do outro lado do x aqui, eu não consigo simplificar, então tem que ser desse lado. A matriz A vezes a sua inversa da matriz identidade e a matriz identidade vezes x da própria x. E aí, o produto, então, essa matriz x, que é a matriz que vai te dar ali as tuas variáveis, x, y, z, w do teu sistema linear, ela é, na verdade, a matriz inversa da A vezes a matriz dos coeficientes B. E aí você tem o quê? Solução para o sistema linear. E mais do que isso, você tem solução única para o teu sistema linear. Então, sempre que o teu sistema linear possuir uma matriz de coeficientes, que a matriz dos coeficientes tiver determinante diferente de zero, ela vai ser uma matriz inversível e, portanto, o teu sistema linear ele é um sistema linear possível determinado. Lembrando que não é verdade que todo sistema linear possui solução, né? Como a gente viu na aula 3.3. Então, neste caso aqui, ele vai ter a solução e a solução vai ser única. E isso leva a gente a exemplos, né? Vamos lá. Peguei aqui um sistema linear, 3 por 3, porque tem que ser quadrado, né? 3 equações, 3 variáveis. Eu vou deixar a matriz dos coeficientes livre aqui, B1, B2, B3, para a gente brincar e substituir conforme a gente quiser, porque essa parte dos coeficientes não afeta em nada, esses B1, B2, B3. Vou pegar a matriz A. Esta matriz A aqui, eu estou afirmando para você que ela é uma matriz 3 por 3 com determinante igual a 1. Fran, eu não confio em você. Então, amore, pausa o vídeo agora, pausa. Vai lá e calcula o determinante dessa matriz e verifica que dá igual a 1, tá? Você precisa confiar no que eu tô falando. Beleza, tem determinante igual a 1, portanto, ela é o quê? Inversível, ela possui uma inversa. E a inversa da matriz A é esta matriz A na menos 1 aqui. Fran, não confio em você de novo. Então, pausa o vídeo e calcula o produto de A por A na menos 1. E verifica que A vezes A na menos 1 é igual a identidade, tá? Então, eu vou pegar esta matriz aqui e esta matriz aqui e eu multiplicar A por A na menos 1, isso aqui dá, de fato, a matriz de identidade de ordem 3 por 3. Verifica isso se convence. Convenceu? O que a gente vai fazer, então? Agora eu vou brincar, eu vou trocar esses Bs aqui, ó, por números e vou resolver 3 sistemas lineares muito rapidamente, tá? Sistemas que tenham, claro, a mesma matriz de coeficientes. Então, vou trocar por B1, 1, 3, 3. Aqui está a minha matriz de coeficientes. É a mesma matriz de coeficientes do sistema anterior, só que agora eu vou igualar ela com 1, 3, 3. Quem é a solução desse sistema linear? A inversa da A, que eu já calculei, vezes essa 1, 3, 3. E a hora que eu faço o produto vai dar essa tripla ordenada aqui, essa matriz coluna 1, 0, 0, né? Que a gente vai entender, então, como a tripla ordenada aqui, x, y, z, sempre nessa ordem. Ah, Fran, não confiei em você. Então, ó, vamos lá, vamos fazer a conta aqui, ó. Para o primeiro caso, ó. Vou pegar a matriz, a linha vezes a coluna, é isso que a gente faz, né? Então, é 1 vezes 1 mais 1 vezes 3 menos 1 vezes 3. Concordou? Que dá 1? Ótimo. Vamos para o próximo, ó. Menos 3 vezes 1 mais 2 vezes 3 menos 1 vezes 3.
certo? Concordou que dá 0? Show! Vou pegar a próxima. Então, faz a conta, se certifique que dá esse cara aqui. Encontrei a solução para o sistema linear. Coloquei aqui uma tripla 1, 3, 3, multipliquei esses caras, encontrei uma solução para o sistema linear. Sempre nessa ordem, tá? Você está colocando aqui variável x, y, z, a tua solução vai ser na ordem x, y, z nas linhas. Agora, seguimos. Eu vou trocar, então, essa matriz B por uma outra matriz. 0, 2, 3. Quando eu troco para 0, 2, 3, eu vou de novo. Matriz inversa da A vezes a 0, 2, 3, encontrei outra solução. Tá aqui a tripla, menos 1, 1, 0. Achei a solução. Quero trocar a matriz B de novo. Troco lá por 1, 3, 4. Troquei por 1, 3, 4, eu vou pegar a inversa, A na menos 1, vezes essa matriz B, encontrei a solução do sistema. 0, menos 1, 2. O que eu estou dizendo aqui? Que a matriz dos coeficientes nos três sistemas lineares é a mesma. Se é a mesma matriz de coeficiente, é a mesma matriz inversa para os três casos. E então eu consigo, se eu trocar a matriz B pelo que eu quiser, resolver o sistema linear sabendo apenas quem é inversa. E essa é a graça da coisa, tá? Então, acelera e aí você pode construir vários sistemas lineares diferentes, com soluções diferentes, né? Usando essa técnica. Ah, Fran, só funciona para matriz 3×3? Não, né, amores? Funciona para matriz quadrada de qualquer ordem, desde que a matriz dos coeficientes seja inversível, que você consiga calcular essa inversa. Se você não conseguir calcular essa inversa, essa técnica não vai funcionar para o teu caso. E o que isso leva a gente a coisas importantes, né? Qual que é a informação interessante que a gente tem desse método? Que se a gente tiver com sistemas lineares quadrados, tá? N por N, número de equação igual a número de variável no teu sistema linear, eu posso aplicar o método da matriz inversa, desde que e somente quando a matriz dos coeficientes for inversível. E a matriz dos coeficientes só é inversível se ela possuir determinante diferente de zero. Então, constrói a matriz dos coeficientes, calcula o determinante, é diferente de zero, então eu consigo achar a inversa dessa matriz. Então, eu posso usar essa inversa para encontrar a solução do sistema linear. Mais do que isso, neste caso em que a matriz dos coeficientes ela é uma matriz inversível, o sistema linear ele é um sistema linear possível e determinado. E se ele é possível e determinado, ele possui solução e essa solução é única. E a gente viu e discutiu na aula 3.3 que nem todos os sistemas lineares possuem solução e que muitos dos que possuem solução, a solução ela não é única. Então, identificar se o sistema linear possui solução única ou não possui solução também é relevante, tá? Esses dois métodos, esse método de inversa, por óbvio, que só funciona para matrizes quadradas, né, gente? Porque matrizes retangulares não são inversíveis de cara já, não tem inversa, porque não funciona inverter matrizes retangulares, beleza? Bom, por essa aula era isso, muito obrigada pela atenção de vocês, deixa o like aí para fortalecer o canal, para dizer que essa videoaula é importante e para que o YouTube recomende para outras pessoas. Considere se inscrever no canal se você está aprendendo alguma coisa de matemática aqui comigo e compartilhe o vídeo com os seus amigos caso você perceba que ele pode ser útil para eles também. Muito obrigada pela atenção de vocês, até a próxima aula.